Boa noite, veja no Brasil TV desta quinta-feira, dia 25 de fevereiro. Rio de Janeiro, Salvador e outras capitais que tinham suspendido a vacinação contra a Covid-19 por falta de doses retomaram a campanha hoje. A polícia do Rio faz uma operação atrás de compradores de celulares roubados e um dos alvos era uma ex-vereadora da capital. O nível do Rio Acre volta a subir e 2.000 famílias estão desabrigadas. E ainda os prejuízos na lavoura do Distrito Federal por causa do excesso de chuva em fevereiro. É agora aqui no Brasil TV. A vacinação contra a Covid-19 foi retomada hoje em várias cidades pelo país, onde as doses tinham acabado. No Rio, a suspensão durou 8 dias. Hoje foram vacinadas as pessoas de 82 anos. Mas a prefeitura ainda não tem um calendário definido para a semana que vem. Depois de uma semana sem vacina, o dia começou com fila nos postos do Rio. Tô doidinha para tomar essa vacina. O dia que estava marcado para tomar, que acabou. Foram 8 dias de muita ansiedade, mas enfim chegou a hora. Todo mundo tem que estar esperançoso que o negócio está feio, né? Então, espera tomar a primeira e a segunda o mais rápido possível. Um dos pontos de vacinação foi o Museu da República, na zona sul da cidade. Cenário agora de mais um capítulo da história. Muito lindo aqui, valeu a pena a vacina. Nesse outro posto, também na zona sul, a atenção era mesmo para as vacinas. Muita gente fez questão de registrar a aplicação das doses. E as técnicas de enfermagem mostravam detalhes da seringa. O Ministério Público do Rio denunciou uma técnica de enfermagem por aplicar uma vacina de vento em Niterói. Dessa vez, a cidade do Rio recebeu 105.000 doses das vacinas Coronavac e Oxford AstraZeneca. O suficiente, segundo a Prefeitura, para vacinar até sábado. Hoje é a vez dos idosos de 82 anos. Amanhã, os de 81. Depois, os de 80. Mas o calendário para por aí. A Secretaria Municipal de Saúde disse que só vai divulgar o calendário de março quando novas doses chegarem. Hoje a gente completa aí 270 pessoas vacinadas, 270 mil pessoas vacinadas na cidade do Rio de Janeiro. A gente finaliza essa semana com todas as pessoas com 80 anos vacinadas. Tem estimativa ainda para a semana que vem, a gente está esperando aí a comunicação oficial do Ministério da Saúde para poder decidir como vai fazer. De manhã, o governo do estado enviou de helicóptero novas doses para os municípios do interior. E para quem tem orgulho da carteira de vacinação cheia, esse carimbo de hoje representa mais uma conquista. Eu me vacino da gripe há 20 anos e eu nunca mais peguei um resfriado. A vacina me dá essa perspectiva de mais tempo de vida e de poder realizar meus planos, meus sonhos. É isso aí, tem muito sonho para realizar. Depois de enviar mais de 314.000 doses para o estado do Rio essa semana, o Ministério da Saúde ainda não informou um novo calendário de distribuição. Muitas cidades do Nordeste também retomaram a vacinação hoje. Em Salvador, idosos com mais de 83 anos começaram o dia na fila de vacinação, que estava suspensa há 10 dias. A capital baiana recebeu 29.850 doses da vacina de Oxford. Até agora, 119 mil pessoas foram imunizadas na cidade. Aguardar só a segunda, para ficar mais tranquilo. Em Alagoinhas, a cerca de 100 quilômetros de Salvador, as novas doses chegaram nesta quarta-feira em um helicóptero, que pousou no gramado do estádio da cidade, pouco antes da partida entre Atlético e Vitória pelo Campeonato Baiano. Os jogadores deixaram o campo por 15 minutos até a operação ser concluída. Em São Luís, chegaram 9.210 doses. Idosos com mais de 75 anos voltaram a receber a primeira dose do imunizante. Também estão sendo vacinados os profissionais de saúde e pacientes com câncer. Desde o início da campanha, foram aplicadas 51.370 doses da vacina contra a Covid na capital do Maranhão. Em Pernambuco, a vacinação foi retomada na cidade de Paulista, na região metropolitana. As primeiras doses tinham acabado na terça-feira passada. O estado recebeu ontem 130 mil doses, 48 mil da Coronavac para os profissionais de saúde e 82 mil doses da vacina de Oxford, que estão sendo aplicadas nos idosos com mais de 80 anos. E hoje teve fila também no drive-thru em Fortaleza. São imunizados os idosos com mais de 75 anos.
Dei só um pulinho de alegria. O Ceará recebeu 80.500 doses do imunizante de Oxford e 49.200 doses da Coronavac. A vacinação dos idosos estava suspensa desde o início desta semana em Fortaleza. O Ceará enfrenta o avanço acelerado do coronavírus desde o início do ano. O número de casos vem crescendo e o de mortes também. Esta semana, a Secretaria Estadual de Saúde registrou 64 óbitos por Covid em 24 horas, o que não acontecia desde o primeiro semestre do ano passado. Mesmo com a vacinação, os especialistas alertam que os cuidados devem ser reforçados para evitar a contaminação, como o uso de máscara, do álcool em gel e o distanciamento social. A vacina não está para todo mundo, ela vai existir, vai ser mais uma arma para a gente combater a doença. Mas a gente tem que continuar tendo essas medidas. O Amazonas finalmente recebeu as doses da vacina contra a Covid que tinham sido enviadas para o Amapá. Por um erro do Ministério da Saúde, o lote de um estado foi parar no outro. No início da madrugada, 76 mil doses da vacina de Oxford, AstraZeneca, chegaram ao Amazonas, vindas do estado do Amapá, que recebeu o lote por erro do Ministério da Saúde. O Amazonas deveria ter recebido 78 mil doses ontem, mas apenas 2 mil chegaram ao estado. Essa era a quantidade que deveria ter sido enviada ao estado do Amapá. Só que o Amapá acabou recebendo o lote completo previsto para o Amazonas, ou seja, 78 mil doses. As vacinas recebidas vão ser usadas na imunização de pessoas de 60 a 69 anos de idade. As vacinas vão ser distribuídas para a capital e outras cidades do Amazonas. Idosos com mais de 70 anos, indígenas e profissionais de saúde continuam sendo vacinados. Em Manaus, seu Valdemar foi cedo ao posto de vacinação. Aos 74 anos, recebeu a primeira dose da AstraZeneca. Depois de passar mal pela Covid, foi um alívio. Feliz, né? Por Deus permitir eu estar aqui, porque eu pensei que eu ia me embora e vou esperar para receber a outra para ficar certo. A Alessandra, de 38 anos, faz a limpeza de UTIs de hospitais em Manaus e já teve Covid. Agora diz que vai trabalhar mais tranquila. Para quem pegou, né, coronavírus. E hoje, para mim, é um privilégio estar recebendo essa primeira dose. Eu não tinha vindo antes porque tinha que esperar um mês, né? Para mim poder vir. Eu espero que todas as pessoas possam tomar também. Segundo a Prefeitura, Manaus está perto de vacinar 90% dos profissionais de saúde. Quase 56 mil receberam a primeira dose e 9 mil já completaram o ciclo de imunização com a segunda dose. Em todo o Amazonas, mais de 259 mil doses já foram aplicadas. Para alcançar a meta dos grupos prioritários de idosos, a Secretaria Municipal de Saúde está indo de casa em casa. Quem não tem condição de ir ao posto é vacinado ali mesmo. Bom, o Ministério da Saúde reconheceu o erro e disse que trocou a quantidade de doses enviadas aos dois estados. Começou a valer hoje o toque de recolher em Montes Claros, que fica no norte de Minas Gerais. A Prefeitura decidiu restringir ainda mais a circulação de pessoas para tentar frear o avanço da doença. Com a mudança, ninguém deve sair de casa entre as 10h30 da noite até as 5 horas da manhã. Eventos particulares estão proibidos. O comércio fica fechado nesse horário e até o transporte público vai parar. A circulação só é permitida para quem precisa ir ao médico, comprar algum remédio ou vai viajar, desde que saia da rodoviária ou do aeroporto da cidade. O decreto tem validade de 10 dias. Quem descumprir a norma paga multa e, no caso aí do comércio, pode ficar sem funcionar por até 20 dias. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, Montes Claros tem cerca de 18.200 casos de Covid e 282 mortes. Na Bahia, o governo do estado decretou lockdown em 90% dos 417 municípios. Isso inclui Salvador e toda a região metropolitana. Entre as 5 da tarde de amanhã e as 5 da manhã de segunda-feira,
Todas as atividades não essenciais vão deixar de funcionar nesses municípios. O governo estadual proibiu a venda de bebida alcoólica no estado entre as 5 da tarde de amanhã e as 5 da manhã de segunda-feira, inclusive nos supermercados. O lockdown é a medida mais enérgica já tomada pelo governo desde o início da pandemia. E para conter o avanço dos casos, diminuir a taxa de ocupação nos leitos em São Paulo, a partir de amanhã começam a valer medidas mais duras em todo o estado. O governo vai restringir a circulação de pessoas das 11 da noite às 5 da manhã. A ideia é impedir, inclusive, as festas clandestinas e as famosas aglomerações. A situação no hospital de campanha de Ribeirão Pires, na Grande São Paulo, é um reflexo do que ocorre em todo o estado. O hospital atingiu a capacidade máxima de ocupação. Todos os 41 leitos estão com pacientes da Covid-19. Sem verba para continuar com a unidade montada num ginásio de esportes, a prefeitura corre contra o tempo para conseguir dinheiro para manter a estrutura. Na capital, a situação também é preocupante. São mais de 1.200 pessoas internadas, metade em leitos de UTI. O Hospital da Brasilândia, na Zona Norte, é um dos que estão praticamente lotados. Essas imagens mostram uma fila de ambulâncias durante a noite. Congestionamento. Aí falando aí que não tem Covid. O seu Valdomiro veio até aqui em busca de atendimento, mas ficou sabendo que o hospital só recebe casos da Covid-19. Teve que dar meia volta e procurar outro hospital. O senhor veio aqui no Hospital da Brasilândia fazer o quê? Para perder a força nas pernas e no braço. Vai ter que ir para outro lugar. Vou para o Hospital Penteado. A Rosimeire já teve a doença. Ficou internada no hospital de campanha do Anhembi. Veio trazer objetos pessoais para a mãe que está internada na Brasilândia. Sem previsão de alta, só falou com a filha por telefone. Eu deixei ela na linha, ela se motivou muito, começou a chorar. Nunca ficou internada tanto tempo assim, né? Ainda mais com essa doença que é terrível. Eu já passei também internada no hospital de campanha. Eu sei como que é a vivência, então a experiência foi comigo em casa primeiro. Perto do hospital Tide Setúbal, em São Miguel Paulista, a região com mais mortes pela doença na capital, a Praça do Forró vive cheia. Gente batendo papo sem máscara ou circulando com ela no pescoço. Uma preocupação a mais para o Renato, que tem doentes na família. Meu filho de 8 anos e meu pai pegou Covid o ano passado, né? 94 anos. Muita gente não acredita, né? Só quando você vê um parente mesmo seu lá no hospital, passando mal, né? Ou quando a pessoa pega mesmo, né? Aí ela vai entender que o negócio é sério. Festas clandestinas como as que vêm ocorrendo nos últimos meses são a maior preocupação das autoridades. Esta é anunciada nas redes sociais para esse fim de semana. E para tentar frear a contaminação, o governo do estado endureceu as medidas de controle. A partir de amanhã, a circulação de pessoas vai estar mais restrita, das 11 da noite às 5 da manhã. Não é lockdown nem toque de recolher. O objetivo não é impedir de circular as pessoas que estão indo ou voltando do trabalho ou chegando de uma viagem, por exemplo. Muito menos multar o trabalhador. Segundo o governo do estado, a ideia é aumentar a fiscalização em aglomerações nesses horários. A partir das 11 horas, a orientação é a restrição da mobilidade das pessoas. É lógico que existe o bom senso nisso. As pessoas que estão voltando para o seu trabalho ou indo para o seu trabalho, as pessoas que estão indo para uma farmácia, para um hospital, claro que são pessoas que têm todo esse direito do ir e vir. O transporte público vai funcionar de acordo com as regras de cada município. Táxis e carros de aplicativos poderão circular. A Vigilância Sanitária, Procon e Polícia Militar vão trabalhar com denúncias, fiscalização e também devem fazer blitz de orientação. A multa para os estabelecimentos que não forem essenciais e estiverem abertos pode chegar a R$ 290 mil. Os prefeitos das 7 cidades do ABC Paulista também decidiram endurecer ainda mais as restrições. Por lá, as pessoas estão impedidas de circular das 9 da noite às 4 da madrugada. Além disso, o transporte público também vai deixar de rodar. Mas em Ribeirão Pires, o município disse que vai seguir o horário do governo do estado, que é de 10 da noite às 5 da manhã. Sergipe registrou o primeiro caso da variante do novo coronavírus do Reino Unido. A informação foi confirmada pelo LACEN, que é o Laboratório Central de Saúde Pública. Além da capital sergipana, a variante foi encontrada também em outras 14 cidades brasileiras.
Segundo a análise divulgada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, o caso foi registrado na capital sergipana em uma amostra coletada entre 7 e 21 de janeiro. O LACEN, que é o Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe, afirmou que o estado ainda não recebeu mais detalhes do registro. Na semana passada, a Bahia havia confirmado a transmissão comunitária da variante britânica do novo coronavírus. Isso já havia sido encarado como sinal de alerta para o estado. Isso reforça essa necessidade, não é, da gente identificar amostras de pessoas que vêm de áreas de transmissão para que se envie para a gente poder fazer o sequenciamento genômico e aí identificar a frequência dessas variantes, se são eventos raros, individuais, ou se de fato eles já começam a circular de forma mais abundante, como tem acontecido em alguns estados. Em Sergipe também houve a confirmação na última segunda de um caso da variante brasileira, a P1. A nova cepa foi identificada no início do mês de fevereiro, a partir da análise de amostras de um sergipano que trabalha em Manaus. Outras amostras foram enviadas para serem analisadas na Fiocruz, no Rio de Janeiro. Com essas novas cepas, também muda-se a forma de monitorar os casos. Quase um ano depois do início da pandemia da Covid-19, essa questão das mutações ganhou força. É que novas variantes capazes de se espalhar mais rapidamente estão surgindo. Mas como é que a população pode se proteger? Na verdade, as dicas são as mesmas: utilização de máscara, distanciamento e higienização das mãos. A vigilância epidemiológica diz que acompanha de perto a circulação dessas mutações em Sergipe para avaliar a necessidade de mais rigidez no controle da pandemia. A seguir, as lendas do Rio São Francisco viram uma apresentação virtual de contadores de histórias. Brasil TV de volta com as informações de uma operação da Polícia Civil do Rio contra receptadores de cargas roubadas. Pelo menos 16 pessoas foram levadas para a delegacia, entre elas uma ex-vereadora da capital. A quadrilha costuma atacar grandes cargas de celulares, como esta, que estava no aeroporto do Galeão em março do ano passado. Os produtos eram avaliados em mais de 3 milhões de reais. Os bandidos levaram tudo. Um outro assalto à mão armada aconteceu numa loja em Ipanema. A mesma quadrilha levou mais de 120 mil reais em aparelhos de celular. Os investigadores suspeitam que a milícia esteja por trás desses crimes. A polícia rastreou as cargas roubadas e descobriu que os celulares estavam sendo distribuídos em áreas dominadas justamente pelos milicianos, principalmente na zona oeste do Rio. Hoje, a Polícia Civil fez uma grande operação para encontrar os receptadores, os compradores finais desses celulares. Foram 26 mandados de busca e apreensão. Entre os alvos estava a ex-vereadora do Rio, Carminha Jerominho. A polícia disse que ela estava com 2 dos aparelhos que tinham sido roubados daquela carga que saiu do Galeão. Carminha negou as acusações. Eu comprei numa loja, tá lá com extrato e eu vou esclarecer tudo para eles. Tá? Carminha foi levada à delegacia para prestar esclarecimentos. Ela é filha de Jerônimo Guimarães Filho, o Jerominho. Ele foi condenado por chefiar a maior milícia do Rio de Janeiro. Em 2008, Carminha conseguiu se eleger mesmo estando presa. Ela tinha sido acusada de usar a milícia para coagir eleitores. Acabou tendo um mandato cassado um ano depois, em 2009. 2 policiais militares também estão entre os alvos de hoje, mas os nomes deles não foram divulgados. A polícia identificou que os celulares roubados também eram vendidos no comércio, por meio de notas frias. 2.000 famílias estão desabrigadas no Acre e no Amazonas por causa da cheia do rio Acre. A maior preocupação das autoridades é com o fornecimento de água potável, já que foi interrompido em alguns locais. Com água no assoalho, sem água potável e sem energia elétrica, a dona Maria, de 61 anos, decidiu não sair da casa alagada por medo de ser roubada. Esse trapichozinho aí, tô em cima, à noite na base da lanterna. A geladeira buiou dentro d'água, não sei nem se não vai prestar. Aí temos o fogão, foi para a terra lá, tô no fogareiro ali. Mas com todo o sofrimento eu prefiro ficar aqui. Por quê?
por causa que rouba as coisas da gente. Em todo o estado, mais de 100 mil pessoas foram afetadas pelas enchentes dos rios. Na capital, o rio Acre voltou a subir 12 centímetros. Em algumas regiões da cidade, os moradores improvisam para escapar da cheia. Rapaz, foi a saída que eu encontrei, pra gente não ficar ilhado dentro de casa, né? Que a gente não tem outras condições, a gente tem que vir pra beira, não consegue ficar esse tempo todo dentro de casa. Aí eu arrumei, improvisei para poder sair. Mais de 10 mil pessoas tiveram a energia suspensa em 4 cidades. Esperaram anoitecer e desligar a luz. Tem minha avó ali. Minha avó tem que estar fazendo nebulização toda noite. As 10 cidades acreanas em situação de calamidade pública devem receber recursos emergenciais num total de 16 milhões de reais para ajudar as famílias atingidas pelas enchentes dos rios. O governo federal sinalizou também com a possibilidade da Caixa Econômica liberar recursos do FGTS para essas famílias. A cheia dos rios também preocupa moradores do estado do Amazonas. A água barrenta do rio Purus invadiu Boca do Acre a 1.500 quilômetros de Manaus. 6 mil famílias foram afetadas pela cheia. Olha a velocidade, pessoal, com que está a água. Por aqui vocês conseguem ver legal, está muito forte. Depois de tudo isso que a gente viu, o governo do Amazonas informou que uma equipe técnica coordenada pela Defesa Civil está a caminho do município de Boca do Acre para avaliar o impacto da enchente e só então traçar uma estratégia de socorro às vítimas em cooperação com a prefeitura. Demorou, né? A região central do país, essa chuva acima da média tem deixado um rastro de prejuízo nas lavouras. Isso acontece no Distrito Federal. Esta área estava cultivada com alho poró, mas a lama veio com tanta força que lavou a produção. Essa muda é uma muda bem cara, demora muito para chegar no ponto de muda. Cada bandeja custa R$70, média de R$70. Tínhamos plantado 10 aqui, com adubação, com tudo, mão de obra. E acabou que ficou dessa forma, né? Perdemos esse aqui, nós perdemos tudo. Neste terreno, as mudas que germinavam acabaram soterradas. Estamos no núcleo rural Capão Comprido, em São Sebastião. O Francisco cultiva hortaliças orgânicas, sem nenhum tipo de agrotóxico. Mas boa parte da produção acabou debaixo d'água. Aqui estão plantados 50 pés de chuchu. A expectativa era de uma produção de 3 toneladas por semana. Mas com excesso de água, os pés apodreceram. Dá só uma olhadinha nas folhas. A perda aqui foi de 100%. Esta técnica da Emater explica que as hortaliças são plantas muito sensíveis a um grande volume de água. Por isso que não foi soterrado pela lama, dificilmente sobrevive. As hortaliças, no geral, elas apodrecem com excesso de chuvas, né? Principalmente as folhosas. Algumas hortaliças, por exemplo, no caso do chuchu, tem raiz superficial, então a raiz apodrece e aí é perda total. O solo por aqui continua encharcado, já não consegue mais absorver tanta água. As poças se acumulam por toda a propriedade. É preciso improvisar um caminho pela lama. Segundo o INMET, este é o mês de fevereiro mais chuvoso da história do DF. Já são 473 milímetros de água. E a expectativa é de mais chuva para os próximos dias. A Emater ainda não calculou os prejuízos nas lavouras de todo o DF. Mas muitos produtores enfrentam o mesmo problema do Francisco. Veja a situação da Kelly, produtora também da região de São Sebastião. Infelizmente, hoje, o meu prejuízo já é de 12 a 15 mil. A adubação toda no boleto, ainda estou devendo, esperando que ia colher para pagar. E mão de obra, tudo que a gente investe e simplesmente ver a enxurrada levar tudo. No PADEF, encontramos outras lavouras destruídas. O Josimar trabalha com tomates. A produção está praticamente perdida. A Emater e a Secretaria de Cultura estudam fazer barreiras de contenção de água nas estradas para evitar que a enxurrada destrua as plantações na região do Capão Comprido. Mas isso só no período de seca. Uma companhia teatral lá de Petrolina, que fica no sertão de Pernambuco, produziu uma websérie para contar histórias sobre as lendas do Rio São Francisco. E esse conteúdo, olha só, está disponibilizado de graça nas redes sociais. As lendas do Velho Chico serviram de inspiração para a Companhia Biruta de Teatro. Desde 2013 são realizadas pesquisas sobre contação de histórias de personagens ribeirinhos, até que surgiu a oportunidade de realizar uma websérie com produção de vídeos. Com a chegada da pandemia, os palcos desses artistas passaram a ser as lives na internet,
Um projeto que a gente já queria fazer há um tempo, mas não tinha surgido o momento ideal ainda, né? E aí nesse período de pandemia a gente conseguiu concretizar essa ideia, né? E gerar renda para a gente e para parceiros também que chegaram junto para realizar o projeto. Em torno de 10 pessoas compõem a nossa equipe, e aí todo mundo teve agora uma possibilidade de trabalho, né? As pessoas podem ter acesso às histórias através da internet. A série será exibida a partir de domingo às 7 horas da noite e na quinta-feira às 4 horas da tarde, sempre através das redes sociais. O primeiro episódio da websérie Contando o Rio ao Pará, Histórias para Navegar, já está disponível no canal de vídeos do grupo. Ao todo serão 5 episódios que têm duração de 3 a 5 minutos. Eles abordam lendas conhecidas dos ribeirinhos, entre elas as histórias do Nego d'Água, da Serpente da Ilha do Fogo e outras narrativas que abordam a cultura de ancestrais indígenas e quilombolas. A partir desse registro, dessa contação de história, ela tanto vai ser uma forma de lazer, de entretenimento, mas também de formação e contato com a formação do nosso povo aqui na beira do rio. O Brasil TV fica por aqui, outras notícias logo mais no Jornal Nacional, que hoje começa um pouco mais cedo, hein? Às 8 da noite, hora de Brasília. Boa noite, até amanhã.